Bom, pessoal, vamos dar início, então, à continuidade do nosso estudo que nós verificamos no sábado passado. Nós estamos tocando o estudo sobre a origem do pecado. E como aqui é uma classe bíblica, então o estudo tem que ser dado de forma mais detalhada. Para isso, nós vamos iniciar, então, uma oração. Peço a atenção de vocês. Eu vou orar agora. Nós vamos orar todos juntos. Inclinemos nossas frontes. Maravilhoso Deus, agradecemos pelo privilégio agora de podermos meditar em Tua Palavra, que Teu Santo Espírito venha abrir nosso entendimento à compreensão mais profunda dos mistérios que estão ocultos acerca de muitos assuntos do passado relacionados à origem do pecado. Pedimos a Ti que Tu sejas a nossa luz, a nos guiar. Prepare nosso caráter mediante o lavar da Tua Palavra, de modo que sejamos cada vez mais santificados e preparados para a grande obra que tu tens a cada um de nós, no propósito de revelar o teu evangelho ao mundo inteiro. Agradecemos a ti pelo teu privilégio e a tua providência em todas as coisas na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós paramos no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Justamente nós estamos agora entrando acerca da batalha que aconteceu no céu, e nós vimos no Espírito de Profecia que essa batalha ela foi física, não foi uma batalha apenas ideológica, mas ela foi uma batalha de proporção física e de nível sobrenatural. E o interessante é que aqui, no versículo 7, falando sobre a batalha, é mencionado sobre Miguel, né, que se posiciona à frente da grande luta, da grande batalha. E Miguel é apresentado aqui como Jesus Cristo. Existem evangélicos que acreditam que Miguel não é Jesus Cristo, mas nós temos evidências bíblicas em torno disso. Uma delas, por exemplo, é quando nós consultamos no livro de Daniel, no capítulo 10, quando o anjo Gabriel tentou convencer o rei da Pérsia, o rei Ciro, a tomar uma decisão certa acerca do plano de libertar o povo de Israel da escravidão. E justamente aqui no capítulo 10, quando Daniel estava expressando suas orações a Deus, nós podemos ver aqui que Daniel teve uma visão no versículo 5. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Este homem vestido de linho, que é justamente uma veste sacerdotal, porque possui ele uma cinta de ouro fino de Ufaz, que o cingia. Esta vestimenta é justamente a vestimenta sacerdotal. E sendo ela sacerdotal, então estaria ocupando uma ministração no santuário celestial, de acordo com a visão aqui de Daniel no capítulo 10. E com essa característica, com estes traços, João continua vendo em mais detalhes a sua aparência. Ele diz, e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como uma voz de multidão. Interessante que nos detalhes da apresentação deste ser glorioso, é dito que o corpo dele era como de um berilo. E nós sabemos pela ciência que o berilo é um cristal composto justamente da quarta fase do estado da água, descoberto recentemente pela ciência. Os cientistas descobriram que o berilo ele faz parte crucialmente da quarta fase do estado da água. E o impressionante é que ele tem este corpo com esta aparência, ele é vestido desta natureza.
E aqui é dito que o seu rosto parecia como um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. Nós sabemos que o relâmpago é um desencadeamento de elétrons nos átomos, dando-se assim como uma sequência, um segmento de elétrons que se chocam. E quando isso acontece nos saltos quânticos das camadas do átomo, os elétrons, eles emitem uma energia muitíssimo poderosa, que é uma radiação extremamente poderosa, que pode brilhar em qualquer condição de escuridão. E aqui diz que o rosto dele tinha essa aparência, ou seja, o rosto dele brilhava como um relâmpago. E essa característica não pertence a um anjo comum, mas sim a um ser que estaria dentro do santuário celestial. E é dito que os olhos dele é como tochas de fogo. Os olhos dele serem como uma tochas de fogo também tem essa característica aqui representada no Apocalipse, no capítulo 1. No Apocalipse, capítulo 1, deixa eu ver aqui. No capítulo 1, versículo 14, quando é dito assim: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. A aparência que João viu deste ser no Apocalipse é a mesma aparência que Daniel viu no capítulo 10, no versículo 5, 6 em diante. Esta aparência, essa representação, seria de um ser que ocuparia o santuário celestial, ou seja, ele seria um sacerdote. E certamente este ser era Jesus Cristo. As mesmas características do capítulo 10, versículo 6 de Daniel. E os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido. Há também aqui a mesma descrição quando nós consultamos aqui no versículo 15. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, do capítulo 1 de Apocalipse, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Então, essa descrição está totalmente relacionada à descrição apresentada aqui no capítulo 10 de Daniel. Aqui, os dois textos se ligam, confirmando então que este ser seria um sacerdote celestial. Bom, então aqui continuando, os dois textos eles apresentam falando sobre o mesmo ser. Então aqui, na continuidade, no verso 7 diz: E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou em mim força. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias,
E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer a teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aqui é só para nós entendermos melhor acerca da missão de Miguel. Miguel, ele é um representante direto do trono da glória. Então, ele é um sacerdote. Ele é o próprio Cristo, porque ele tem que fazer a sua ministração dentro do santuário. E essa ministração é uma ministração de um sumo sacerdote ou sacerdotal. Não poderia ser um anjo comum, como os evangélicos defendem, porque as características de seu vestido, como o vestido de linho e o cinto cingido de ouro, têm significação espiritual. As vestes de linho representam a justiça perfeita de mediação em salvar os pecadores. O cinto de ouro representa a sua fé que foi provada no fogo, na fornalha da aflição. Os seus pés, como bronze polido, representariam espiritualmente a caminhada dele aqui na terra. Em toda a sua vida, ele seria provado na fornalha da aflição. A caminhada, os pés dele representariam uma pisadura de perfeição. Por isso que lá em Pedro é dito que nós precisamos seguir as pisadas do Mestre, as pisadas de Jesus Cristo. Então, esta pessoa aqui, ela, sem sombra de dúvida, representaria Jesus Cristo. Alguém poderia perguntar aqui, mas esses fatos que você está dizendo não aconteceriam apenas no futuro, sendo que aqui estamos no livro de Daniel, e o livro de Daniel é o Antigo Testamento? É verdade. Mas eu quero que vocês entendam que essas características também estariam relacionadas ao plano da condição de existência. Porque no plano da condição de existência, o fato de ele estar vestido como um berilo, o berilo representaria as águas. E nós vimos nos estudos anteriores sobre a condição de existência que ele, ao vir satisfazer a condição de existência, em assumir a impossibilidade de nós existirmos, ele abandonou a sua glória e a sua glória foi vertida em águas. E nesse sentido, suas vestes se tornaram águas. E a partir das águas, que seria então o princípio fundamental de matéria para a criação de todos os seres, é que Cristo então mediaria, intercederia para dar vida e para dar existência eterna a todos os seres que viessem a ser criados sob sua mediação, de acordo com João, capítulo 1, versículo 3, que diz que todas as coisas vieram a existir e nada do que foi feito se fez sem ele. Então, estas características aqui determinadas no livro de Daniel, capítulo 10, são exatamente a mesma característica de Apocalipse 1, 13 a 15. E isso quer dizer que este ser seria o próprio Miguel que Gabriel, o anjo, tentou fazer de tudo. Tentou fazer de tudo para convencer o rei a determinar o período de libertação do povo de Israel da escravidão dos babilônios, ou da escravidão dos persas, nesse caso. E que já era o tempo de eles saírem e restaurarem Jerusalém. E isso estava sendo impedido pelo poder de Satanás, porque Satanás desejava muito convencer os anjos celestiais que este rei não tinha a guia divina e que, muito certo, ele não seria um vaso de Deus. Por isso que houve um terrível conflito entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, e eles nada podiam fazer, porque o rei, de certa maneira, estava sendo obstinado. Ele estava sempre procurando adiar este propósito divino, e que viria somente das mãos deste rei. E nesse sentido, neste caso, Satanás o acusava. É tanto que isso é verificado especialmente no livro de Isaías, capítulo 45, que diz que ele é que libertaria Israel, o rei Ciro, né, que na época ele era considerado um general, ele iria libertar Israel do poder de Babilônia, né, e que Deus iria cingi-lo, iria cuidar dele, mesmo que ele não o conhecesse, mesmo que ele não conhecesse a Deus. E Satanás bem verificou essa situação da obstinação deste homem. E por meio disso, Satanás tentou convencer os anjos de Deus de que ele não era um vaso realmente escolhido e que poderia sim ser submisso ao poder da escravidão do pecado. Foi por causa deste conflito, dessa situação de impasse, é que houve-se a necessidade de Miguel vir e definir o destino de Ciro, do rei Ciro.
É nesse sentido que quero dizer para vocês. A mesma coisa que aconteceu na rebelião no céu, quando os anjos de Deus batalharam contra os anjos de Satanás. Neste conflito, mesmo que anjos poderosíssimos como os querubins fossem a vanguarda de anjos celestiais para esta batalha, se Miguel não estivesse presente, e mesmo que os anjos querubins, os anjos serafins que estivessem nessa batalha, tivessem até maior poder do que os anjos do mal, e também com eles Satanás, se Miguel não estivesse presente nessa batalha, o conflito iria perdurar e não haveria uma definição direta de vitória. E nesse caso, tinha que estar presente Miguel, porque Miguel, uma vez sendo ele o intercessor, ministrador dentro do santuário celestial, ele estaria então também definindo as questões de caráter daqueles que estavam em rebelião contra o trono da glória, contra o eterno. E nesse sentido, durante essa batalha, os anjos celestiais começaram a compreender uma das mais profundas características da manifestação de pecado em cada um daqueles colegas anjos que se rebelaram contra o próprio Deus. Nesse sentido, os anjos do mal, eles lutavam e tentavam convencer, tanto na mente dos anjos, quanto fisicamente, de que eles estavam certos. Mas neste conflito, nesta batalha, Miguel manifestou o caráter deles, e os anjos celestiais começaram a compreender o que representaria realmente a manifestação da iniquidade. Então, esta batalha não é uma batalha tão comum como exércitos aqui da Terra, no sentido apenas de tomar um terreno ou de ocupar um lugar no espaço, numa determinada região terrena, geográfica, para ocupar e ter uma independência de uma determinada nação ou de um povo. Muito mais do que isso. Estava envolvida a questão de se compreender quem tinha razão nesse conflito. E os anjos celestiais, eles entenderam por meio de Miguel, nessa batalha, que realmente os anjos de Satanás não tinham razão. Por isso que eu mostrei para vocês aqui a característica de Miguel, nos versículos 5 até o versículo 8, e a partir do versículo 12, quando o anjo Gabriel aparece a Daniel e revela para Daniel o que realmente havia acontecido e que havia-se a necessidade de Miguel se manifestar, então aí Daniel compreendeu que Miguel era exatamente aquele que ele havia visto no início da visão, durante o capítulo 10 do livro de Daniel. Nesse sentido, foi entendido para Daniel que Miguel estaria sendo a chave, o centro do sacerdócio que Daniel mesmo havia profetizado em Daniel capítulo 8, versículo 14, acerca da purificação do santuário depois de 2.300 anos. Mas isso é estudo futuro, né? Não agora. Agora, o interessante é que existe também uma outra informação aqui no livro de Josué, quando Josué estava numa empreitada diante de uma terrível batalha. A Bíblia diz o seguinte, Josué capítulo 5, versículos 13 em diante. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Só nessa passagem nós começamos a perceber que este soldado que se manifestou a Josué não era um homem comum. Tá? Aqui já nos é mostrado que este soldado não pertencia aos inimigos dos exércitos de Israel, mas ele era o príncipe dos exércitos do Senhor Deus. Este título que ele se auto-identifica é exatamente constado aqui no versículo 14 de Josué 5, é o mesmo título apresentado pelo anjo Gabriel, aqui no versículo 12 de Daniel 10, do capítulo 10, versículo 12, quando é dito que Miguel, no versículo 13, que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudá-lo. Então, Miguel era realmente um dos primeiros príncipes, o mesmo título dado a este homem que apareceu a Josué, sendo ele o príncipe, ou um dos primeiros príncipes
dos exércitos de Deus. Aí no verso 15 nos é dito: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Outra coisa interessante é que Josué, ele deitou o seu rosto em terra e adorou aquele soldado, porque aquele soldado era Miguel, o anjo, que na verdade era o sumo sacerdote de nossas esperanças, o sumo sacerdote da criação e o sumo sacerdote da redenção. Aqui estava ele manifestado a Josué, pronto a ajudá-lo. E Josué o adorou, e Josué não foi reprovado por tê-lo adorado. E isso é interessante, porque mostra que a natureza deste ser que se manifestou a Josué era uma natureza divina. Não é o caso de quando João veio a adorar o anjo Gabriel, e Gabriel, por exemplo, aqui em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 10, quando diz: e eu me lancei a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, João foi reprovado por adorar aquele anjo, que era o anjo Gabriel. E Gabriel disse para ele: não, eu sou um de teus conservos, não adore a mim, adore a Deus. Não foi essa reprovação que Josué recebeu ao adorar aquele soldado, aquele ser que se manifestou, porque era Miguel. E sendo ele Miguel, seria o próprio Cristo, o intercessor, o mediador divino e sacerdotal do santuário celestial. Voltando aqui ao texto de Apocalipse 12, no versículo 8, há uma coisa interessante aqui a nos apresentar. Capítulo 12, versículo 8 de Apocalipse. Mas não prevaleceram. Na minha tradução diz: mas não prevaleceram, vírgula, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Essa frase, ela tem um sentido muito amplo, porque nos é mostrado uma coisa interessante aqui. Quando o exército dos anjos de Deus, pertencentes a Deus, prevaleceram na batalha contra os anjos de Satanás e Satanás e seus anjos foram expulsos da cidade de Deus, que era exatamente a capital dos universos da glória, que é o que nós conhecemos como a Nova Jerusalém. É assim como nós compreendemos nas Escrituras. E ali é que estava o santuário celestial. Ali, Satanás e seus anjos foram expulsos deste lugar. Quando eles foram expulsos, Satanás ainda tinha acesso a outros mundos. Mas o interessante é que no versículo 8 diz que não prevaleceram. Quem não prevaleceu? Os anjos do mal. Não prevaleceram. E nem mais o seu lugar se achou nos céus. Essa pausa que existe nessa informação nos mostra que houve um período em que haveria de acontecer de nem os anjos do mal se encontrarem mais nos lugares celestiais. Eles seriam encontrados apenas aqui na Terra, no futuro. Mas, naquele período, eles ainda se encontravam nos lugares celestiais, no reino da glória, ou nos céus da glória, eles ainda se encontravam. E isso é importante perceber nessa pausa do texto da Bíblia. Por quê? Porque aqui no livro História da Redenção, o Espírito de Profecia explica o seguinte: então, aqui na página 19, a queda de Lúcifer, o capítulo, diz o seguinte: então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe do céu, e seus anjos leais empenharam-se num conflito com o grande rebelde e com aqueles que se uniram a ele.
o Filho de Deus e os anjos verdadeiros e leais prevaleceram, e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Toda a hoste celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltara a ser paz e harmonia como antes. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda seria sentida no céu. Agora veja só que interessante. O capítulo ele termina praticamente aqui. Acontece que depois dessa frase, sua perda era sentida no céu, o capítulo poderia ter sido encerrado, mas ele não foi encerrado, porque temos mais um parágrafo. E este parágrafo diz assim: o pai consultou a seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Isto quer dizer que quando a batalha foi encerrada no céu, o planeta Terra e o nosso universo não existiam. Não existiam. Isso significa que quando foi encerrada essa batalha, os anjos de Satanás e Satanás, eles foram expulsos do céu, mas eles ainda continuavam nos céus da glória. Por quê? Porque o universo nosso, como também a Terra, não havia sido criados ainda. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando se menciona a descrição aqui do capítulo 12 de Apocalipse, especialmente quando é dito aqui, ó, no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui aconteceu, sim. Mas isso aqui não aconteceu na batalha que ocorreu do versículo 7 do Apocalipse 12 e dos versículos 8. Por que não? Porque é justamente no versículo 8 que nos mostra que ocorreu uma pausa nessa circunstância, na circunstância deste nível de batalha. Por quê? Porque há um detalhamento no versículo 8 ao dizer que nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isso significa que ainda se achava lugar para eles, mesmo após o conflito que havia ocorrido e que eles haviam sido derrotados. Já ainda havia local para eles. E quando nós combinamos com o Espírito de Profecia no livro História da Redenção, nós percebemos no no penúltimo parágrafo, que houve a batalha, houve o encerramento da batalha, houve o vencedor e houve o derrotado, o perdedor, e depois dessa batalha encerrada, é mostrado que o pai consultou a seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Então, o nosso universo não existia ainda. Ainda haveria de ocorrer um concílio, uma consulta acerca disso, sobre a criação ou a futura criação que nos é apresentada no livro de Gênesis, no capítulo 1. Por isso que o contexto nos diz o seguinte: colocaria o homem sob prova a fim de testar sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Se ele suportasse ao teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos e estes com ele. Deus não achou conveniente colocar os homens fora do poder da desobediência. Isso aqui é muito importante. Quando é mostrado que Deus criou ou ia criar o homem, Deus também tinha o plano de colocar o homem numa situação não isento do poder da desobediência. Não afastado, separado do poder da desobediência. Era necessário que tinha que estar presente o poder da desobediência. Isso quer dizer que a possibilidade de Adão vir a pecar também seria colocada para Adão, para o casal Adão e Eva, no futuro. Assim como houve a possibilidade no coração de Lúcifer de cometer o pecado, tá? Agora, quando encerra esse capítulo,
aqui é mostrado o capítulo seguinte, que é chamado A Criação, no livro do História da Redenção. E o interessante é que, após esse capítulo da criação, temos um outro capítulo chamado Consequências da Rebelião. Justamente o que aconteceu após Satanás ter sido expulso, né? Então, aqui é dito o seguinte. Vamos encontrar aqui um texto aqui para a gente entender melhor. Quando Satanás estava fora da cidade celestial, o Espírito de Profecia diz o seguinte. Satanás estava espantado ante sua nova condição. Sua felicidade acabara. Olhava para os anjos que com ele outrora foram tão felizes, mas que tinham sido expulsos do céu em sua companhia. Antes de sua queda, nenhuma sombra de descontentamento tinha turbado sua perfeita alegria. Agora, contudo, parecia mudado. As faces que tinham refletido a imagem de seu Criador estavam melancólicas e em desespero. Conflito, discórdia e ásperas recriminações existiam entre eles. Ou seja, entre os anjos do mal e o próprio mal, o próprio Satanás. Havia conflitos entre eles de ideias, conflitos de emoções, porque os temperamentos que eles estavam experimentando eram totalmente desconhecidos e todos eles já faziam parte da natureza pecaminosa que eles estavam sorvendo. Antes de sua rebelião, estas coisas eram desconhecidas no céu. Satanás agora observava os terríveis resultados de sua rebelião. Ele estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim destas coisas. A hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e seu amado filho chegara. Satanás tinha dirigido o coro celestial. Ele era regente celestial. Tinha ferido a primeira nota. Então toda a hóstia angélica havia se unido a ele e gloriosos acordes musicais havia ressoado através do céu em honra a Deus e seu amado filho. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Onde estava? Não era isso tudo um horrível sonho? Fora lançado fora do céu. Agora a questão é a seguinte: onde estava? É a pergunta que ela faz. E onde ele se encontrava? Ele não podia se encontrar na Terra ainda. A Terra ainda estava sendo criada por Deus. Então, onde ele se encontrava? Os portais do céu nunca mais se abririam para admiti-lo. Aproximava-se a hora da adoração, quando os brilhantes e santos anjos se prostravam diante do Pai. Não viria em cântico celestial. Não mais se curvaria em reverência e santo temor ante a presença do eterno Deus. Pudesse ele voltar a ser como quando era puro, verdadeiro, leal e alegremente abandonaria sua pretensão de autoridade. Mas estava perdido, além da redenção, por sua presunçosa rebeldia. E isto não era tudo. Tinha guiado outros à rebelião e à sua própria condição perdida. Anjos que nunca pensaram questionar a vontade do céu ou recusar obedecer à lei de Deus, até que ele o introduziu em sua mente, argumentando diante deles que podiam desfrutar um bem maior, uma elevada e mais gloriosa liberdade. Tinha sido este o sofisma, pelo qual os enganara. Uma responsabilidade agora repousava sobre eles, a qual de bom grado teria renunciado. Estes espíritos tinham se tornado turbulentos, com as suas esperanças desapontadas. Ao invés de bem maior, estavam experimentando os maus resultados da desobediência e desrespeito à lei. Nunca mais podiam estes seres infelizes ser influenciados pela suave guia de Jesus Cristo. Nunca mais podiam ser estes espíritos ser estimulados pelo profundo e fervoroso amor, paz e alegria que sua presença tinha sempre inspirado neles, para retornarem a ele em jubilosa obediência e reverente honra. É exatamente aqui que eu quero que vocês entendam. Quando Satanás foi expulso com os anjos celestiais, os anjos do mal, perdão, eles ficaram em uma região no universo, mas no universo da glória, nos céus da glória, porque ali eles estavam observando
a perfeição da nova criação que Deus havia estabelecido. Aqui no contexto é dito que a criação já havia acontecido, aqui no início do capítulo 3, chamado Consequências da Rebelião. E Satanás, ele observou como era esse estado de perfeição, Deus ter criado os céus, o universo perfeito, e os astros, todos eles girando em suas respectivas estrelas, especificamente o planeta Terra, onde Adão e Eva moravam. Então, Satanás, ele observava que era um lugar maravilhoso, não como nós conhecemos, um lugar muito superior, porque a perfeição nos é desconhecida. O que nós sabemos é apenas de um universo que existe lá fora, só que absolutamente repleto do pecado. Nós não temos ideia do que seja o universo perfeito, não temos nenhum tipo de ideia acerca disso. E aí ela diz que Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama, suplica uma entrevista com Cristo. Isso lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e a sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta, pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele, ainda estavam em Satanás. Não tivera em sua rebelião nenhum motivo para seu procedimento, e irremediavelmente arruinara não só a si mesmo, mas a hoste de anjos, que teria sido feliz no céu, tivesse ele permanecido firme. A lei de Deus podia condenar, mas não podia perdoar. Foi aqui que Satanás reconheceu aquilo que o próprio Satanás acusava a Deus, de que Deus não podia perdoar. E isso é verdade. Deus, que é a própria lei manifestada, porque a lei não pode estar separada de Deus aqui, não pode. A lei e Deus são um ser só, porque nós estamos aqui tratando de um evento do passado na perfeição. E a escrita não existia. O que existia era a glória de Deus. Não havia tábua de pedra escrita, porque o que existia eram os pensamentos de Deus. Então, nesse sentido, a lei de Deus, como expressão dos pensamentos de Deus, identificava ser o próprio Deus. E diante dessa circunstância, Satanás reconheceu aquilo que ele mesmo combatera, aquilo que ele mesmo julgava que Deus estava errado. Ele mesmo caiu na sua própria armadilha. Ele se viu agora numa situação em que ele não podia receber o perdão. Ele não se arrependeu de sua rebelião porque visse a bondade de Deus da qual havia abusado. Não era possível que seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda, que o levasse a uma alegre submissão e feliz obediência à sua lei, por ele desprezada. A desgraça que experimentara em perder a doce luz do céu, o senso de culpa que o apoquentava, o desapontamento que sentiu em não ver realizadas as suas esperanças foram a causa de sua dor. Seu comandante fora do céu era vastamente diferente de ser assim honrado no céu. A perda que sofreu de todos os privilégios celestiais parecia demais para suportar. Desejava recuperá-los. Essa grande mudança de posição não tinha aumentado seu amor por Deus, nem por sua sábia e justa lei. Quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus, manifestou sua maldade com aumentado ódio e feroz veemência. Deus sabia que tão determinada rebelião não permanecia inativa. Satanás inventaria meios para importunar os anjos celestiais e mostrar desdém por sua autoridade. Isso quer dizer que Satanás continuaria ainda, tendo acesso aos céus da glória, importunaria os anjos celestiais. Mesmo
após o conflito e mesmo após ele ter sido expulso da capital do céu, que, no caso, é a cidade de Deus. Pela descrição bíblica, né? Onde temos aí o santuário celestial e o Monte Sião. Como não podia ser admitido no interior dos portais celestes, até portais tem, aguardaria mesmo a entrada para escarnecer dos anjos e procurar contender com eles e ao passarem. Procuraria destruir a felicidade de Adão e Eva, esforçar-se-ia por incitá-los à rebelião, sabendo que isto causaria tristeza no céu. Então Satanás ficou furiosíssimo. Esse tipo de rebelião que Satanás passou a demonstrar contra Deus era agora de uma forma mais declarada. E nessa situação de rebeldia, de forma mais declarada contra Deus, apresentou-se aí de uma forma mais profunda o caráter de Lúcifer, a sua intensa iniquidade e os seus profundos intentos que ele tinha para tentar tomar o trono de Deus para si. E o ódio que ele tinha da própria vida. O que ele mais almejava era posição, era cargo, era elevação, era exaltação própria. E isso tudo era fruto de uma vaidade profunda que nele já existia. O ódio que ele tinha de Cristo, a inveja que ele tinha de Cristo, de saber que somente Cristo podia participar dos concílios da glória, somente Cristo podia ser consultado, até mesmo sobre as decisões da divindade, Satanás teve inveja, porque era Satanás que deveria ser consultado. Mas Satanás não podia ser consultado, porque Satanás viu o seu próprio limite e entendeu o que representava mais profundamente o sacerdócio de Cristo. É nesse caso, Cristo como Miguel, como sendo sumo sacerdote, ou sendo o próprio sacerdote, estava ele ali revelando a própria iniquidade de Lúcifer, revelando a iniquidade dos anjos celestiais. Todos eles estavam compreendendo agora a verdadeira natureza de sua queda física, que diz aqui no Espírito de Profecia que foi uma queda como de uma tempestade, se rompendo. Então ele perdeu muita energia, muita glória após essa batalha, após o afastamento que ele teve fisicamente do trono da glória. Este afastamento, por isso que as escrituras nos dizem, lá em Lucas 10, se não me engano, versículo 14, ao dizer que Cristo viu Lúcifer ser lançado como um relâmpago, como um raio. E esse lançamento de Lúcifer, essa queda como de um raio, foi, na verdade, uma perda imensa de vitalidade, de glória, de virtude poderosa que nele, somente nele, habitava. A natureza de Lúcifer entrou em decadência. Sua estrutura molecular começou a se romper. Houve-se aí uma tendência a se esboroar, ou seja, a vir para o pó. E até hoje ele sofre essas quedas, que são constantes. Na física, os cientistas chamam de decaimento dos átomos. E é nesse sentido que Lúcifer passou a experimentar com os anjos do mal. Foi por isso que Lúcifer teve o interesse, a partir de então, a ir até Adão e Eva e tentá-los, e levá-los à condenação ao pecado. Por isso que não podemos confundir aqui com o caso de Apocalipse 12, que nos informa logo no verso 9, que após essa batalha, ele foi precipitado para a terra. Agora, quando que aconteceu isso? Isso aqui, no verso 9, de ele ter sido precipitado à terra, aconteceu justamente na experiência que é mostrada do próprio capítulo 12 de Apocalipse. Por exemplo, nos versículos iniciais é mostrada uma mulher com trajes simbólicos, todos eles possuindo uma significação espiritual. E no verso 3 e 4 é dito que foi visto um sinal no céu
e que se apresentava aí um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Aqui, nessa situação, é mostrado a força e o poder de Lúcifer em tentar atacar esta mulher que estava a ponto de dar à luz a um filho, de acordo com o versículo 4. Porque diz que o dragão ele parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Este filho é Jesus Cristo. Então, no Apocalipse 12, é mostrada a história de Jesus, que entra num tremendo conflito contra Satanás e seus anjos, ao mesmo tempo que é mostrado a batalha literal, no versículo 7, que aconteceu no céu entre Satanás e Miguel, com os seus respectivos exércitos, unificando a batalha espiritual que Jesus, como menino, filho de Deus, estando aqui na terra, entraria em conflito contra Satanás. Exatamente nessa comparação é que você percebe que há aqui, na verdade, duas batalhas, duas guerras. A que aconteceu no passado e que Lúcifer foi expulso, e nós vimos agora, e a do momento presente, em que Cristo está presente aqui na terra. E nesse conflito espiritual é dito que Cristo venceu Satanás, da mesma forma como Miguel venceu os anjos de Satanás e Satanás no céu, fisicamente falando. E no verso 9, após esse grande conflito, é dito: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Onde que ele foi precipitado? Na terra. Quem? Satanás e seus anjos maus. Este local em que Satanás foi precipitado é exatamente o local em que Cristo vence Satanás, só que na cruz. Quando Cristo vence Satanás na cruz, porque aqui já é uma batalha espiritual, né? Então, quando Cristo vence Satanás na cruz, Satanás ele fica preso ao planeta Terra, ao nosso universo, ao nosso espaço. Então, ele não pode mais sair e ir para os céus da glória. Não pode mais ele atormentar os anjos celestiais, porque ele viu que Cristo finalmente venceu também na cruz, no nível espiritual, que foi uma batalha espiritual, não era visível para os homens no cenário histórico de Roma e Israel. Então, aquilo não era visível, era um evento espiritual e apenas visível aos olhos de Cristo, porque Cristo percebia as ações dos anjos maus que vinham sobre ele. E ele sabia muito bem do que se tratava, porque ele havia sido educado por Maria nesse processo de compreender que ele era o Filho de Deus, de que ele tinha realmente uma missão, e que nessa educação que ele obteve, ele se amadureceu e compreendeu e agiu em combate direto contra a potestade do mal. Nessa batalha, Cristo venceu na cruz, morrendo no lugar de todos os seres pecadores. E na morte em que ele assume, em que ele finalmente é crucificado, Satanás perde a batalha e é desmascarado, definitivamente, diante de todos os anjos celestiais. E ao ser ele desmascarado, ele fica aprisionado aqui na Terra e no nosso universo. Nesse sentido, os anjos celestiais não seriam mais atormentados pelas acusações de Satanás. Porque no verso 10 é dito: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então a acusação de Satanás, que perturbava os anjos, era tremenda. Todas as vezes que os anjos passavam para entrar nos portais celestiais, ele estava ali à porta para perturbá-los, para incomodá-los, justamente nessa situação. Só que depois disso, quando ele foi derrotado finalmente na cruz de Cristo, por uma batalha não literal, não física, mas uma batalha espiritual, Satanás ficou preso aqui na Terra, em nosso universo. E ele não teve mais acesso à cidade celestial e nem aos céus da glória. Por isso que os anjos celestiais,
eles podem ter acesso direto ao céu, sem ter o tormento, a perturbação de Lúcifer a incomodá-los, e nem dos anjos maus. É por isso que na visão de Jacó, no sonho que ele teve, ele viu realmente uma escada. E essa escada, somente anjos celestiais podem caminhar sobre ela e sabem onde encontrá-la para irem até os céus da glória. Os anjos do mal não podem fazer isso, não conseguem fazer isso. Eles não têm esse acesso. Não sabem como encontrar este acesso até os céus da glória. Bom, pessoal, então aqui eu concluo, né, essa parte de nosso estudo. E no sábado que vem, nós entraremos na criação. Então, eu irei abrir um espaço no sábado que vem para perguntas e comentários de vocês, logo no início do nosso estudo, certo? Porque nós já vamos entrar no plano da criação em Gênesis, que vai ser um pequeno estudo sobre Gênesis capítulo 1, que eu vou passar para vocês. Não dá para passar um estudo completo, porque demandaria aí muitos dias e não dá. Então, mesmo que o nosso estudo, em alguns pontos, sejam detalhados, nesse caso aqui do plano da criação de Gênesis, eu não posso passar de forma detalhada porque demandaria muito tempo. Então, eu deixo para vocês estarem fazendo as perguntas livremente para o próximo sábado, né? Comentando sobre a questão da origem do pecado e também de outros estudos anteriores, caso vocês ainda tenham dúvidas sobre a condição de existência, sobre a grandeza de Deus, né? São estudos anteriores que nós já fizemos. Vocês poderão estar aí perguntando e a gente vai estar aqui tentando responder para vocês, tá? Vocês podem anotar e é bom anotar para vocês não esquecerem, né? Não ter problema de esquecimento, tá ok? Então, eu agradeço a presença de vocês. Deus abençoe a todos vocês. E aguardo vocês na nossa próxima sala aí, às 16h30, tá? Porque a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, tá ok? Então, eu vou estar deixando a sala. O Levi, ele vai estar depois fechando a sala aqui, né? E eu quero pedir para alguém fazer oração. Magna, você está presente aí? Você poderia fazer a oração para nós? Oi, escutando? Você faz oração para a gente? Faço sim. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante de Ti, recebendo este estudo maravilhoso pelo Teu Santo Espírito, Senhor. O Senhor continue usando o Teu servo para estar passando a Tua mensagem, Senhor, ao mundo. Obrigado por este tanto sábado, nos dá a Tua paz. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Até mais Amém. agora às 16h30, ok? Deus abençoe.